meu nome é Lúcia Simões Costa, sou pró-presidente do Politécnico de Coimbra e coordenadora do Gabinete de Valorização Profissional e Inovação Pedagógica do Politécnico de Coimbra. O GAVIP tem como missão promover e valorizar a inovação, a formação contínua e o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e dos não docentes desta nossa casa. E fazê-lo nos seus diferentes papéis e, enquanto tal, não poderia ignorar as questões ligadas à inteligência artificial e, nomeadamente, a uma ferramenta que na opinião pública e publicada tem sido objeto de alguma controvérsia, o ChatGPT. Organizar um evento que nos possa esclarecer, que lance pistas para analisarmos a pedagogia, o processo de ensino-aprendizagem e os nossos papéis à luz do ChatGPT, pareceu-nos não só pertinente, como também útil. Quero, a este propósito, agradecer desde já aos membros do GAVIP, à doutora Elsa Ramalho e à doutora Vânia Cunha, pelo empenho e dedicação a este e a outros eventos, e um agradecimento especial à doutora Sofia Sá, por toda a ajuda que nos tem dado, não só, mas também na organização deste evento. Dizer ainda que durante a sessão iremos colocar no chat um formulário para ser preenchido por quem queira que lhe seja emitido o certificado de participação. Para que os resultados deste webinar fossem o mais possível ao encontro das inquietações, das dúvidas, dos objetivos de cada um de nós, decidimos que o mesmo decorreria num formato diferente do habitual. E esse formato seria a partir de questões formuladas por quem tem interesse nesta matéria. Assim, recebemos por parte dos inscritos mais de 600 questões, que naturalmente tentámos agrupar para que a maioria delas pudesse ter resposta. Para nos dar essas respostas, para nos esclarecer, para nos dar o seu contributo, temos connosco o professor Dr. António Dias de Figueiredo, a quem dirijo um cumprimento muito especial e endereço a nossa gratidão e a nossa honra por nos ter dado, por ter aceitado este convite e por nos dar o privilégio de aqui estar hoje connosco. Uma pequena nota sobre o professor António Dias de Figueiredo. Ele é professor catedrático aposentado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e, entre os seus interesses, inclui uma dedicação de mais de 40 anos à investigação dos relacionamentos entre educação e tecnologias e entre tecnologias e sociedade. Para acompanhar o professor e moderar esta sessão, estão também connosco duas docentes do Politécnico de Coimbra, a quem cumprimento e agradeço a generosidade de terem aceito este desafio que vos coloquei, e que são a professora Isabel Pedrosa, docente de Sistemas de Informação de Gestão do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Coimbra, e a professora Verónica Vasconcelos, docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra. E assim me vou calar. Senhora professora Isabel Pedrosa, senhora professora Verónica Vasconcelos e senhor professor António Dias Figueiredo, a partir de agora o palco é vosso. Muito obrigada. Muito obrigada à professora Lúcia Simões Costa por esta apresentação do tema que nos trouxe aqui hoje a este debate. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui neste papel, que muito me honra, em especial pelo interesse que esta iniciativa suscitou junto de todos os participantes que já vemos aqui reunidos, mas também pela honra de debater este tema, não só com os participantes, mas também aqui com todo o conhecimento do professor Figueiredo, professor António Figueiredo, nosso orador de hoje. Os nossos caminhos têm-se cruzado ao longo destes últimos 30 anos e é sempre um prazer que isso aconteça. Muito obrigada. Muito obrigada então ao IPC por esta iniciativa, ao GAVIP, à Sofia Sá, que tem sido também a mentora ou que nos tem ajudado a colocar em prática aqui uma série de iniciativas no nosso Politécnico de Coimbra.
Então, eu começaria, como isto são questões à queima-roupa, eu gostaria de começar por perguntar ao professor, uma vez que alguns dos nossos participantes ainda demonstraram algum desconhecimento sobre o que era o ChatGPT, afinal, do que é que nós falamos quando falamos do ChatGPT? O professor está sem som. Quero começar por dizer que é um prazer estar com som agora, finalmente, e que é um prazer participar nesta sessão e gosto muito deste formato diferente. Eu penso que nós, para pensarmos a educação, precisamos também de pensar novos formatos de debate e, portanto, encarei com muito gosto a participação nesta sessão, nesta sessão com um formato diferente. E acho que estou cheio de curiosidade de ver como é que funciona. Relativamente ao ChatGPT, tentando explicar, não é fácil explicar porque o ChatGPT acaba por ser muito mais do que todos nós pensamos. Mesmo depois de convivermos com ele alguns meses, de repente fazemos descobertas inacreditáveis ou difíceis de acreditar. Mas eu vou tentar uma explicação, ou vou tentar improvisar uma explicação, dizendo que, para quem está habituado a trabalhar com o Google, e só para servir de referência, nós no Google temos lá uma linhazinha, e nessa linha fazemos uma pergunta qualquer, e o Google não aponta para sítios que respondem à nossa pergunta. Normalmente dá-nos uma lista de sítios onde podemos ver a nossa questão respondida, ou dá-nos indicação de sítios onde podemos ir ver, etc. O ChatGPT, ao contrário do Google, também tem uma linhazinha. Simplesmente, quando se vai à linhazinha do ChatGPT, ele espera que nós lhe façamos perguntas e ele responde. Portanto, que escrevemos um texto a fazer perguntas e ele responde também com um texto. Portanto, o diálogo com o ChatGPT é um diálogo em texto. Isto não quer dizer que daqui a uns meses, se calhar, se passa a fazer o reconhecimento da voz de quem faz a pergunta e a síntese da voz do ChatGPT, e a conversa possivelmente passará a ser, já não por texto, mas mesmo por voz. Mas neste momento é por texto. O ChatGPT, uma das particularidades dele é que é muito, muito criativo a escrever texto, e escreve textos com uma correção gramatical impecável. Portanto, nós ficamos impressionados quando ele nos responde, vai construindo rapidamente as suas respostas e usa sempre uma correção gramatical perfeita. Eu nunca ouvi fazer uma asneira de natureza gramatical. Tem outra particularidade, é que não compreende uma única palavra. Isto é impressionante, mas de facto não compreende uma única palavra do que nós lhe perguntamos. Portanto, como é que ele funciona? Funciona de uma maneira muito idêntica aos nossos telemóveis. Muitos dos nossos telemóveis, quando escrevemos as nossas mensagens no telemóvel, sabemos que temos um corretor ortográfico que vai sempre tentar à nossa frente adivinhar o que é que nós vamos escrever. E vai escrever antes de nós aquilo que nós estamos a escrever. Portanto, a vocação destes corretores ortográficos é completar aquilo que nós vamos dizer. Não faz ideia nenhuma, obviamente, não faz ideia nenhuma do que é que nós estamos a pensar, mas apesar disso, como guardou tudo aquilo que nós escrevemos no passado, ele tenta adivinhar com o que é que nós vamos escrever no futuro. O ChatGPT faz exatamente a mesma coisa. Simplesmente, em vez de usar um pequeno repositório, como usa o telemóvel, que é o repositório das conversas que já escrevemos no passado, o ChatGPT tem acesso praticamente a tudo o que está na internet. Portanto, tudo. Livros, revistas, blogs, absolutamente tudo o que está na internet é acedido pelo ChatGPT. Esta é uma das grandes diferenças, é de facto o gigantismo do repositório de dados a que tem acesso. O outro é a velocidade imensa, tem uma velocidade muito rápida e obviamente gasta imensa energia para isso. O ChatGPT gosta, quando está a responder às diversas perguntas que estão a ser colocadas, ele gasta mais energia do que a maior parte das grandes cidades.
Portanto, é de facto um consumo de energia impressionante. Mas para ter essa rapidez. Portanto, e responde praticamente, consegue responder como existe na internet informação sobre praticamente tudo o que nos pode interessar. Quando nós fazemos uma pergunta, ele vai construir, exatamente como o corretor ortográfico dos nossos telemóveis, ele vai construir uma resposta a partir do que encontra na internet. E faz esse trabalho muito bem feito. Hoje em dia, conseguem-se cada vez mais, as pessoas começam-se a experimentar, os próprios criadores do ChatGPT não se faziam ideia do que é que iria sair dali. Ou pelo menos tinham suspeitas, mas não fazia ideia de que corria tão bem. Mas, de facto, ele consegue, sei lá, se nós lhe damos, por exemplo, estamos a fazer um programa e lhe damos um programa de uma linguagem qualquer, por exemplo, em Python, de programação, e lhe o damos para ele corrigir, ele corrige o programa e faz debugging. Se quisermos escrever um programa e não sabemos, ele dizemos, olha, faz-me um programa que faça isto. E ele escreve-nos o programa. Se estamos a ver um poema e gostamos do poema e dizemos, faz bem a análise literária deste poema. Ele faz a análise literária do poema. Ontem, ou anteontem, neste fim de semana, pedi-lhe para ele me contar uma história para crianças, a explicar como é que funcionavam os algoritmos genéticos. E ele contou uma história a explicar como é que funcionam os algoritmos genéticos. Uma história, aliás, muito interessante, muito imaginativa. Portanto, é isto que faz o GPT, o ChatGPT. Eu penso, portanto, que isto já dará uma ideia, já responderá um pouco à pergunta, mas acho que devo acentuar uma outra coisa. É que a maior parte das pessoas estão convencidas que o ChatGPT serve para lhe colocarmos questões e ele dá respostas. Ora, acontece que a vocação dele é muito mais do que isso. A vocação do ChatGPT é no fundo dialogar connosco. E, portanto, os melhores resultados que nós conseguimos com o ChatGPT é dialogando com ele. É ele dar-nos uma resposta, então nós dizemos, mas não é bem assim, ouve lá, e que tal se... Portanto, se nós entabularmos um diálogo com o ChatGPT, a qualidade dos resultados que obtemos começa a melhorar muito. E, portanto, eu diria que eu costumo designá-lo como um assistente inteligente, artificial, obviamente. Acho que a Microsoft agora lhe chama um copiloto, o que é um bocado a mesma coisa. Isto é aquela entidade que se senta ao lado do piloto para fazer aquilo que o piloto, a certa altura, quer que seja feito sem ter que se preocupar com isso. Portanto, é esta a função do ChatGPT. Eu penso que o melhor é usar, é muito fácil de usar. Outra característica do ChatGPT é que está muito bem concebido do ponto de vista de interação com o utilizador. É muito, muito intuitivo. Portanto, qualquer pessoa consegue usá-lo, desde que abre uma conta na OpenAI e depois diz que quer aceder ao ChatGPT e passa a ir lá com toda a facilidade. Portanto, é muito fácil de usar e vale a pena começarem a usar e a descobrir o que ele permite fazer. Isabel, não sei se falei demais. Está muito bem, professor, muito obrigada. Permita-me colocar uma questão ainda nesta sequência deste copiloto e deste assistente inteligente, que no fundo é sempre um assistente muito simpático, porque mesmo quando nós não concordamos com ele e lhe dizemos, ele nunca nos leva a mal, não é? Não está treinado para ser agressivo connosco. É verdade, professor, concorda com esta afirmação? Sim. Tem uma paciência imensa, de facto, e é muito interessante porque pede desculpa quando nós dizemos, não, isso está mal. Ele pede desculpa e muitas vezes diz que eu sou um sistema, ele diz que é um sistema inteligente, mas ainda não muito inteligente, e portanto pede desculpa e diz, vou tentar outra vez, e tenta outra vez, mas é de facto muito paciente. Aliás, é tão paciente e tão simpático que nós próprios somos simpáticos para ele, o que é um bocado ridículo, porque ele não, obviamente que tudo aquilo que sejam as nossas cordialidades, ele ignora-as para depois nos responder, não é? Exatamente. Passo então a palavra à minha colega de moderação, a professora Verónica, que é a professora no ISEC. Boa tarde a todos. Portanto, a professora Lúcia já me apresentou. Eu sou professora no ISEC, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, e pronto, quero agradecer, obviamente, o convite do GAVIP, na pessoa da professora Lúcia, para moderar esta sessão.
sobre um tema que é muito interessante e muito atual, não é? Todos os dias vemos cá na fóruns de discussão sobre este tema. Agradecer ao professor Dias Figueiredo a enorme generosidade e paciência para estar aqui connosco e responder a perguntas à queima-roupa, o que ficou combinado. Obviamente agradecer também à Sofia, que é a nossa rede de segurança, que está sempre algures a parar as nossas gralhitas. Espero que a audiência aproveite esta sessão e que seja esclarecedora para todos. Na sequência do que o professor António Figueiredo disse, eu fazia-lhe a seguinte pergunta. Portanto, já existem muitas ferramentas de inteligência artificial, mas realmente o ChatGPT tornou-se muito popular e disputou aqui N discussões. Acha que é porque é uma ferramenta de diálogo, porque é muito interativa? Porque será... Qual é a principal característica que realmente fez este boom de discussão nesta área? Eu penso que há muitos fatores que contribuíram. Um deles foi o primeiro, outro foi porque foi gratuito. Quando ele surgiu... Eu queria, aliás, dizer que não é vergonha nenhuma a pessoa não saber o que é o ChatGPT, porque ele surgiu ainda a título experimental em fins de novembro. Só em fins de novembro é que ele foi tornado público. E ainda a título experimental. Portanto, teve 2 meses a título experimental antes de sair depois uma versão mais polida, que foi tornada pública e outra paga. Mas, portanto, em novembro ele ainda era experimental e em dezembro ainda era experimental e grande parte de janeiro ainda era experimental. E podemos dizer que ele continua a ser experimental. Mas era gratuito e, portanto, esse facto de ser gratuito tornou atraente. O outro aspecto é que, como tem uma interação muito fácil, as pessoas, reparem que se ele tivesse uma interação difícil, as pessoas experimentavam, eventualmente usavam uma vez ou duas e depois desistiam. Mas como é muito fácil, a pessoa passa a ter permanentemente, eu tenho permanentemente, tenho no telemóvel, tenho no tablet, tenho nos computadores que uso, tenho sempre pronto a usar. E praticamente hoje em dia é muito raro usar o Google, precisamente porque pergunto ao ChatGPT e aproveito para lhe tirar mais algumas dúvidas e perguntar mais alguns pormenores. Portanto, é digamos, esse estilo tão parecido com o de um ser humano que faz com que nós nos sintamos bem com ele e, portanto, que ele tenha tido essa popularidade, penso eu. Muito bem. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, porque essa também foi uma pergunta que nos surgiu aqui por muitos docentes, se realmente nós precisamos de dar algum tipo de orientações aos nossos estudantes para que eles possam utilizar bem o ChatGPT, ou seja, como ferramenta para a elaboração dos seus trabalhos, embora nós saibamos aqui, penso que a maior parte das pessoas que aqui estão deve ter consciência que os estudantes foram early adopters do ChatGPT, portanto assim que ele chegou, mesmo em modo experimental, ele surgiu aqui com grande impacto naquilo que os estudantes já estavam a fazer. Mas gostava então de perguntar a opinião ao professor, portanto, se nós devemos como professores dar algum tipo de orientação em relação à utilização desta ferramenta. Estou convencido que não sei se será um bocado ao contrário. Isto é, não serão os estudantes que nos deverão dizer o que é que andam a descobrir com a ferramenta, porque ela de facto é inesgotável. Todos os dias se descobrem coisas que coisas que nós não conseguimos imaginar. Reparem que a única coisa que ele faz é construir estatisticamente frases que sejam prováveis. Ele não compreende as palavras que está a usar, mas, portanto, a única coisa que faz é construir frases. E é impressionante como ele, de facto, consegue construir frases tão interessantes e tão úteis, não é? Eu estou convencido, e, portanto, está-se sempre a descobrir soluções novas. E eu acredito que, como muitos jovens gostam deste tipo de interação, eu estou convencido que seremos nós a aprender com eles. Aliás, eu tenho um exemplo interessante. Quando o ChatGPT saiu,
em novembro. Eu, na altura, estava muito ocupado e, apesar de ter lido uma quantidade de alertas a dizer isto é muito interessante, etc., pus de lado. E só para aí, ao fim de uns 5 ou 6 dias, é que resolvi experimentar. E resolvi experimentar e fiquei impressionado, de facto, com o que se conseguia. E então peguei no telemóvel e telefonei ao meu neto, que tem 12 anos, e disse: ouve, sabes uma coisa, estou aqui a experimentar uma coisa chamada ChatGPT e estou impressionado. E ele diz: sim, avô, eu estou mesmo agora a usá-lo para fazer o debugging de um programa. Portanto, ele já tinha descoberto o ChatGPT, já tinha descoberto que o ChatGPT dava para fazer debugging de programas e estava a usá-lo para fazer o debugging de um programa. Portanto, eu diria que os jovens têm uma agilidade muito grande para estas coisas. Obviamente que a maior parte já sabe como é que há de fazer os trabalhos que os professores lhes mandam fazer, para não terem esse trabalho. E, portanto, eu diria que nós não precisam que nós os ensinemos. Eu estou convencido que eles aprendem sozinhos. Aliás, eu acredito que em matéria de pedagogia não há nada como aprender sozinho. Não é? Eu vejo muito a função do professor como aquela pessoa que entusiasma as pessoas para que elas depois aprendam sozinhas. Não é? Porque quando aprendemos sozinhos, aprendemos muito melhor. Não é? Bem, então, nesse sentido, nem sequer faz sentido estarmos a incentivar a utilização do ChatGPT no ensino superior, até porque ela já é incentivada. Aquilo que pode ser, ou melhor, porque ela já é já está muito presente. Aquilo que poderá ser incentivado mais junto dos docentes será conseguirem trabalhar de forma colaborativa com os seus estudantes. Sim. Sim, eu aí tenho uma posição um bocado, se calhar, inesperada relativamente ao uso do ChatGPT na educação, e em particular no ensino superior. Que é o seguinte: eu penso que o ChatGPT só faz sentido se houver uma reforma muito significativa do ensino superior e da educação em geral, mas no caso do ensino superior é de facto um exemplo paradigmático. A educação do ensino superior é ainda muito inspirada no modelo da aula magistral medieval. Tem pouco mais do que isso. Enfim, houve umas inovações, o retroprojetor, depois agora o projetor de vídeo, as transparências e tal, mas a tecnologia não contribuiu para reinventar a educação. E, portanto, a minha posição relativamente ao ChatGPT e a toda a geração de aplicações inteligentes, que agora são centenas delas já, que vêm aí, ou que já estão em uso, a minha posição é a seguinte: só terão sentido se reformarem as pedagogias do ensino superior. Se não se reformarem, eu diria, no caso do ChatGPT, concretamente, devia ser proibido. Porquê? Porque é incompatível. Quer dizer, ele resolve tudo. Como nós temos um ensino transmissivo, como o nosso ensino é muito baseado na explicação, ou seja, na passagem de conteúdos, tirar conteúdos do professor para o aluno e depois o aluno verificar se o aluno captou os conteúdos, o professor verificar, a avaliação é no fundo a verificar se o aluno captou aquilo que foi, entre aspas, transmitido para ele. O ChatGPT chama isso um figo. Resolve esses problemas todos e, portanto, é impossível usar um sistema de avaliação clássico em simultâneo com o ChatGPT. Portanto, ou se reformam, e pode-se reformar de forma gradual, pode-se e deve-se reformar de forma gradual, mas ou se reformam as pedagogias, ou o ChatGPT vem criar problemas complicadíssimos ao processo de avaliação, e nesse caso eu acho que a única solução é proibir. Evidentemente que uma escola que proíbe o ChatGPT é uma escola que está a declarar explicitamente que é incapaz de se adaptar pedagogicamente. Mas isso é os custos que tem, digamos, a reticência relativamente à convivência com este tipo de evoluções, não é? De facto, muitas das perguntas que nos chegaram mostram essa grande preocupação dos docentes.
no sentido de perceber como é que podem integrar o ChatGPT nas suas aulas, especialmente nas áreas até mais técnicas, nos moldes, não é, de ensino que temos atualmente, porque o concurso não sofre uma reformulação de um ano para o outro, não é? E foi realmente as perguntas mais que nós recebemos mais. Da sua experiência, alguma estratégia que neste momento se possa adotar? Porque não faz sentido ignorar, não é? Sim, eu penso que não podemos ignorar. Eu acho que, repare, aquilo que eu sinto é o seguinte: há muitos anos que a educação no ensino superior está em crise. Como digo, e então em matéria de avaliação nós temos uma avaliação muito rudimentar e artesanal, não é? Extremamente artesanal as nossas formas de avaliação, e por isso são formas de avaliação que não escalam, ou que dificilmente escalam. Funcionam bem para 20 alunos, 30, mas depois para mais já não funcionam. As formas de avaliação são de facto muito primitivas. Hoje em dia uma série de soluções para fazer avaliações muito mais rigorosas, mas nós não fazemos isso, e isso obviamente também está ligado à forma às pedagogias que usamos. Mas aquilo que eu sinto é que nós não devíamos preocupar-nos em integrar coisa nenhuma, nós devíamos preocupar-nos em que a educação fosse melhor. E se estivermos preocupados em que a educação seja melhor, mais adaptada, no fundo, eu penso que a nossa grande responsabilidade é prepararmos a educação para um mundo que já está a ficar cheio de ChatGPTs. Começam a ser às centenas, como eu digo, não é? E, portanto, esse mundo não vai voltar para trás. Eu costumo dizer que nós temos tido preguiça de reformar as pedagogias e temos conseguido safar-nos. Houve uma altura em que veio o processo de Bolonha. O processo de Bolonha foi uma oportunidade dourada para nós repensarmos a pedagogia, porque trazia, de facto, uma descentragem do professor para o aluno, mas havia uma coisa que era muito importante no processo de Bolonha, era nós sermos capazes de compreender as implicações pedagógicas, e não fomos. Aliás, foi pena porque o processo de Bolonha foi acompanhado por uma série de projetos que davam muitíssimo boas indicações para as pessoas reinventarem a pedagogia. Mas eram processos facultativos e foram muito poucos seguidos esses processos. E, portanto, nós tivemos uma oportunidade fabulosa para reformarmos as pedagogias e não reformamos. E por isso é que nós temos um processo de Bolonha que está todo torcido. Nós usamos os conceitos do passado com umas palavras novas para parecer que estamos no futuro, que estamos no... Mas não é. Portanto, a Bolonha foi a grande oportunidade perdida. Depois, a seguir, veio a pandemia. A pandemia fechou-nos todos em casa e nós tivemos que começar a ensinar à distância, e as pessoas não estavam preparadas para ensinar à distância. Algumas conseguiram bem e conseguiram soluções muito boas, mas assim que a pandemia se foi embora, muitas, inclusive, tinham inventado soluções interessantíssimas do ponto de vista pedagógico. Assim que a pandemia se foi embora, voltaram aos métodos do passado, até porque o próprio sistema, o sistema é muito pesado e burocrático, impõe isso. E, portanto, perdeu-se a oportunidade da pandemia. Nós temos agora a terceira, que é a da inteligência artificial. Há uma coisa que acontece com esta terceira, é que esta terceira não vai embora. Esta não vai voltar para trás. A pandemia foi-se embora. Pelo menos esta pandemia foi-se embora. Mas a inteligência artificial não se vai embora. E, portanto, se nós não ensinamos, se nós não educamos os nossos alunos para um mundo onde estas coisas são às centenas, e onde toda a economia e toda a sociedade e todo o funcionamento das instituições vai ser em torno destas coisas, se nós não os educamos nesse sentido, isto é, se não reforçamos a pedagogia, a educação está mal. Ora bom, no meio disso tudo, obviamente, se nós estamos a preparar para um mundo que usa as tecnologias, então, claro que vamos usar as tecnologias. Agora, a coisa é ao contrário. Nós não usamos as tecnologias porque devemos usar as tecnologias. Não, nós devemos reformar o sistema
e como reformamos o sistema, passamos a usar as tecnologias. Não sei se consegui passar esta minha ideia. Portanto, eu penso que o desafio é as culturas, nós temos que alterar as culturas da educação. Da educação, obviamente, e da avaliação também. Não sei se respondi a Verónica. Eu acho que sim. Resumindo, os docentes têm um grande desafio pela frente. Eu penso que sim. Penso que sim. Eu não sei se... Não sei se tenho aqui ordens. Já agora, nós temos aqui uma pergunta no chat, que, portanto, é uma queima-roupa, mesmo queima-roupa, que não estava prevista, que diz: como se pode inovar a pedagogia se as academias valorizam cada vez mais a investigação, secundarizando a inovação pedagógica? Portanto, os docentes, de facto, estão perante um desafio enorme, em que têm que reformular os seus conteúdos, têm que ter uma nova formação, não é? É o que nós estamos a fazer com a Sofia, novas formas de ensino, mas, por outro lado, a carreira acaba por ser um pouco penalizadora. Pois, essa é uma alteração que tem que ser introduzida quanto antes, não é? E continuam-se a usar digamos, uns paliativos, fazer uns prémios de excelência pedagógica e umas pequenas coisas, mas, de facto, do ponto de vista da instituição, assumir que vai dar à pedagogia o lugar que ela merece e que deviam, e do ponto de vista, inclusivamente, da ética de uma instituição de educação, que deveria, obviamente, ser privilegiar a pedagogia, a garantir que os alunos são educados com qualidade, não é? Enquanto a instituição não assumir isso, obviamente que está tudo trocado, não é? Portanto, o que é possível é de facto confiar, e eu confio muito, e tenho tido provas disso, são os professores. Os professores é que têm à sua própria custa, e muitas vezes à custa, e muitas vezes não sempre, à custa do seu próprio tempo e da sua própria dedicação à família, estão a fazer essa reforma, não porque a instituição a peça, mas porque eles estão apaixonadamente envolvidos na sua profissão como professores e querem ser melhores professores. E, portanto, os professores estão a fazer isso. E no ensino secundário, há professores que o fizeram na pandemia e estão completamente mudados. Há, eu diria, centenas de professores no ensino secundário e básico que estão completamente mudados, né, desde a pandemia. Porquê? Não foi, obviamente, o sistema foi para casa proteger-se da pandemia. Foram eles sozinhos. E eles sozinhos e coletivamente, reparem, isto é um aspecto importante. Foram sozinhos, cada professor individualmente, mas também coletivamente trocar impressões. Não sei se repararam que quando a pandemia nos meteu todos em casa, naquele 14 de março, no dia seguinte começaram a surgir grupos de debate sobre pedagogias à distância. Começaram a surgir grupos destes nas redes sociais. Eu, concretamente, segui mais que uma, mas uma delas, em 4 meses, tinha 30 mil professores. 30 mil pessoas é mais que um sindicato. 30 mil pessoas a trocar impressões sobre como é que se muda a pedagogia. E, de facto, eu penso que isso foi a experiência mais reveladora de que os professores conseguem, e por isso é que eu digo, tenho muita confiança nos professores. Para essa renovação pedagógica. Nas instituições não têm. As instituições não percebem, não têm percebido o que é que têm que fazer. Há uma grande inércia, não é? De parte das instituições. É muito mais fácil seguir é muito mais fácil seguir as soluções do passado, não é? Eu espero não ser preso depois do fim da... Não, isto não está a ser gravado. Ok. Não, estou a brincar.
Aproveitando o que disse o professor sobre os professores do ensino secundário, a minha convicção é que os professores do ensino secundário estão muito mais sensibilizados para utilizar as tecnologias do que os professores do ensino superior em geral, e também se alguém me prender, olha, paciência, porque realmente tem havido ao longo dos anos um incentivo para que os professores até o ensino secundário, portanto desde o pré-escolar até o final do ensino secundário, façam formação de forma regular. Tem havido muito investimento na área das competências digitais. Aliás, essa formação de nível regular com a introdução das tecnologias começou, e o professor Figueiredo foi um dos grandes mentores dessa dinâmica com o projeto Minerva, salvo erro, em 85 ou em 86, não é verdade, professor? Sim, 85. Em 85, e realmente os professores do ensino secundário são muito estimulados para utilizar essa inovação com os seus estudantes, e efetivamente esses grupos que foram formados, muitos desses grupos prevalecem, e isso é sem dúvida um grande ativo que me parece existir do lado das pessoas até ao secundário. Há uma razão adicional, Isabel, só para voltar um bocadinho à questão que foi colocada no chat. É que, de facto, os professores do ensino superior são desincentivados de perderem o seu tempo a melhorarem do ponto de vista pedagógico. Porquê é que são desincentivados? Porque os estímulos todos são para eles não fazerem isso. Os estímulos são para eles publicarem, não é? E obviamente que dessa maneira não se consegue, não é? Que é uma coisa que não acontece, ou pelo menos não acontece de uma maneira tão premente para os professores do ensino básico e secundário, não é? Sim, é verdade, e também a avaliação dos docentes de ensino secundário tem esse aspecto em consideração, e durante muito tempo foi mesmo obrigatório fazer algum tipo de formação em cada ano, pelo menos um determinado número de créditos. Dos contactos que o professor tem estabelecido com os docentes também do ensino superior e da sua experiência de todas estas comunidades que foram surgindo, considera que os docentes estão sensibilizados para utilizar estas tecnologias, ou que de facto continuam a ser apenas alguns, aqueles que vão à frente e que depois acabam por atuar, ainda que informalmente, nas suas comunidades como champions? Olha, descobri isto ou descobri aquilo, será que vale a pena, queres experimentar isto na tua aula, e até fazer informação para os seus colegas, de modo a incentivarem o uso de uma determinada ferramenta ou de uma metodologia de avaliação, com todas, se calhar, talvez as limitações que isso depois pode trazer, não é? Pois eu diria que, da parte dos professores, dos professores do ensino superior, eu vejo a mesma atitude dedicada à sua própria melhoria. O mal não está neles, o mal está na instituição. As instituições, portanto, está precisamente nos incentivos e na forma, digamos, burocrática como estão organizados os tempos e os espaços, não é? Nós, hoje em dia, já deveríamos ter pensado em modelos de organização da atividade docente com geometrias variáveis de tempos e de espaços, não é? Há coisas que se passam bem no presencial, há coisas que se devem delegar para o distante, portanto, o não presencial. Há salas, por exemplo, chat rooms que se podem criar num sistema normal, presencial, mas ligado a eles. Portanto, há hoje em dia modelos, ou pelo menos propostas de modelos interessantes para introduzir essas geometrias variáveis de tempos e de espaços. Porque é que o tempo tem que continuar sempre a ser 50 minutos ou 45 minutos? Porque é que o espaço é sempre uma sala fechada? Porque é que não outras coisas, não é? Portanto, não há ainda, não estamos a usar, e portanto o sistema em si é muito paralisante, não é? Quais são as alternativas? Não, do ponto de vista pedagógico, quais são as alternativas? Nós temos um ensino predominantemente explicativo, portanto, concentrado, no fundo, numa transmissão de conhecimento. Quais são as alternativas que nós temos? Temos todas as alternativas que apontam para soluções autonómicas, isto é, soluções que apostam na autonomia do aluno para fazer as coisas ele próprio, eles e em conjunto, não é? Nós não damos espaço nos nossos modelos pedagógicos institucionais para pôr em prática modelos autonómicos, em que se faz o empowerment do aluno, portanto, em que o aluno assume a sua autonomia e a constrói
em conjunto com os colegas. Portanto, tudo o que seja, e hoje em dia há dezenas digamos, de modelos para explorar as pedagogias da autonomia, mas isso exige condições para o fazer. Depois, a outro aspecto, para além ou para além, mas em simultâneo com a autonomia, são as pedagogias do projeto. Nós devíamos ter muito mais pedagogias do projeto. Eu sei que dá trabalho, eu sei que, inclusive, a própria avaliação. A avaliação pode ser muito bem feita e pode ser muito boa e pode ser muito mais real. E o ChatGPT não consegue entrar lá. O ChatGPT não consegue, se nós dermos o flanco, mas se nós gerirmos projetos bem geridos, nós tornamos praticamente impenetrável o uso indevido, porque o uso devido acho que deve ser feito. Em projetos, o ChatGPT deve poder ser usado à vontade para melhorar o projeto e para dar ideias e para inspirar em momentos de dificuldade, tudo isso. Agora, para se fazer passar pelos alunos, não. E, portanto, usando um modelo de pedagogia também centrado, portanto, nos projetos, iríamos muito mais longe e seria possível usar este tipo de tecnologia. Depois, um terceiro tipo de tecnologias, de pedagogias que tem que ser explorado, é as pedagogias do trabalho em conjunto, do social. Nós estamos a desperdiçar todo o potencial das redes sociais. Não, estamos a usar as redes sociais, podiam ser espaços de inteligência coletiva, e não são espaços de imbecilidade coletiva. Portanto, nós não estamos a usar, inclusivamente a cultivar uma cultura de inteligência coletiva em torno do uso de espaços sociais. E não estamos a incentivar isso nas pedagogias que usamos. Se nós fizermos isso, portanto, estas três, as pedagogias da autonomia, as pedagogias do projeto e as pedagogias da partilha social, que se sobrepõem, muitas das soluções pedagógicas sobrepõem as três. Não é? Se nós fizermos isso, nós podemos e devemos usar toda a inteligência artificial que houver e não somos muito dificilmente enganados em termos de avaliação. Mas, obviamente, que isso obriga a uma mudança do sistema. Não é? Exatamente. E já agora aproveito para perguntar ao professor, será que todas as unidades curriculares, ou a maioria, pode beneficiar deste, ou é facilmente não é, mas pronto, não. Implementável esta trilogia, ou seja, pedagogia para a autonomia, pedagogia para o projeto e pedagogia para a inteligência social com unidades curriculares como, por exemplo, análise matemática, estatística, contabilidade. Já sabemos que em programação isso é possível, não é? Porque a nossa experiência diz-nos isso. Mas algumas outras áreas que os colegas têm vindo a dizer, eu tenho dificuldade em pensar numa unidade curricular estruturada desta forma. O que é que lhe parece, professor? Pois eu não tenho experiência suficiente sobre... Eu reconheço que há áreas onde é mais difícil, concretamente as áreas das matemáticas, embora haja experiências muito interessantes sobre a utilização da matemática. Por exemplo, acho sobre abordagens experimentais para a aprendizagem matemática. Eu, por exemplo, não percebo como é que ferramentas que são velhinhas, como ai, como é que se chama? Não lembro agora do nome. Claro. Matemática, como matemática, não é? Não são usadas, não é? Deviam ser usadas, faziam parte do dia a dia. Eu aqui há tempos comecei a seguir um curso, aliás, muito interessante, era um curso sobre sistemas complexos, um curso americano, muito interessante. E a essa altura precisei de resolver uma matriz. Eu já não... precisei de resolver um sistema de X equações a X incógnitas. Pensa que fui estudar aquelas minhas coisas do passado. Não. Eu fui buscar o Wolfram e resolvi o problema no Wolfram Alpha. Em 10 minutos fui tentar recordar o que era aquilo e tal, e em 10 minutos resolveu o problema. Portanto, há formas de aprender matemática que provavelmente não são as atuais, como, por exemplo, a matemática é usada, é ensinada de uma maneira solitária. Não tem pés nem cabeça, a meu ver.
matemática ensina-se bem conjuntamente com a física, ensina-se bem conjuntamente com a computação. Portanto, sozinha não faz sentido na maior parte das situações. Portanto, toda a forma de ensinar a matemática também precisava de ser repensada, mas claramente com a computação. Eu costumo dizer que a ferramenta mais poderosa que temos neste momento é a conjugação entre matemática e computação. Não é? E, no entanto, tratamos delas separadamente, como se não fossem, como se não tivessem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Mas concordo, haverá, portanto, algumas que são mais difíceis e portanto, para essas, obviamente, ter-que-se-á arranjar soluções eventualmente muito mais próximas das tradicionais. Não é? E, nesse caso, dispensar ou impedir o uso de ferramentas de inteligência artificial. Não é? Eu, por exemplo, não proibiria o uso do Wolfram Alpha. Pelo contrário, incentivaria. Agora, perguntar ao ChatGPT como é que ele resolve uma equação e depois dar o resultado no fim, já não há autoridade. Não. Curiosamente, quem me apresentou... O ChatGPT não conseguia fazer isso. Não conseguia, para esse tipo de coisas não consegue. Curiosamente, a mim quem me apresentou o ChatGPT foram os meus alunos, em início de dezembro de 2022. E então eles disseram, pessoal, façam uma pergunta e veja se está correto. E também é uma das questões que foi muito colocada. Como é que nós podemos ajudar os alunos a interpretar as respostas, não é, fornecidas pelo ChatGPT e se há forma de nós percebermos se a resposta dada é correta e a mais atual? Esse é que é um desafio, não é? Eu penso que a solução que eu diria é o seguinte: nós não devemos ajudá-los. Eu acho que eles devem, só mesmo se eles estiverem desesperados, nós não devemos ajudá-los a interpretar o ChatGPT. Eles quiserem, perguntam ao ChatGPT. Não entendi essa coisa, diz-me lá isso outra vez, de outra maneira. Olha, conta-me isso como se fosse para uma criança de 6 anos. E se não entender, explica-me isso como se fosse para uma criança de 3 anos. Portanto, acho que eles próprios podem perguntar ao ChatGPT se não entendem, mas não acho que nós não devemos substituirmos à iniciativa e à inteligência deles. Eu de facto, acredito muito numa atitude de incentivação da autonomia, não é? Portanto, nós não devemos, só em situações extremas, pode ser uma situação que, do ponto de vista sistémico, até é pedagogicamente muito rica, e nessa altura devemos intervir, claramente. Porque pode vir cheia de ensinamentos, se eles entram, por exemplo, numa tempestade perfeita e não conseguem resolver um problema, aí vale a pena o professor entrar e com certeza tira muito proveito pedagógico dessa situação. Agora, para o dia-a-dia, estar a dizer, se queres entender o ChatGPT, vou-te explicar, eu penso que é um absurdo. Assim como é um absurdo, repare, assim como é um absurdo, nós não pensamos nisso, mas é um absurdo o professor ir dizer aos alunos coisas que estão nos livros. Já pensou que há um escritor que escreve um livro a explicar as coisas e depois o professor vai explicar aos alunos o que está no livro feito por um senhor que está a explicar as coisas? É um absurdo. Como é que nós fazemos isto? Não, mas continua a ser feito. No fundo, a pergunta deles era ter um feedback de se as respostas são ou não fidedignas. Não são. Eles devem partir do princípio de que a resposta não é fiável. Sempre. Não é só uma vez, nem sequer é acreditarem, porque o ChatGPT exprime-se muito bem e aquela segurança com que diz disparates é igualzinha à segurança com que diz coisas certas, não é? E, portanto, não podem acreditar. Têm que verificar tudo o que sai do ChatGPT, têm que verificar. Eu posso pedir uma lista de referências ao ChatGPT e ele dá-me uma lista de referências impecável. Impecável. Outro dia quis encontrar referências para uma questão de epistemologia das ferramentas e deu-me 5 referências que eu fiquei de boca aberta. Certinho. Mas noutras alturas eu pedi referências e ele inventa referências. Porquê? Porque faz uma pesquisa estatística, distrai-se por completo e começa a falar de um autor que não existe, mas podia, aliás, que existe, mas que não escreveu aquilo, mas podia ter escrito. Porquê? Porque é provável que tivesse escrito. Portanto, é o tal uso das probabilidades. E dá-me uma referência completamente
idiota, completamente alucinada, não é? E, portanto, nós não podemos confiar. Se ele nos dá referências, nós temos que ir ver as referências. Há outro aspecto, que há versões do ChatGPT que dão referências. E eu acho que ou pequenos concorrentes do ChatGPT que já dão as referências. Quando nos dão uma resposta, damos a referência. E isso facilita-nos muito o trabalho, porque vamos consultar essa referência. Quando ele não nos dá essa referência, nós temos que ir ver por nós próprios, com os meios tradicionais. Vamos ler artigos sobre o assunto, mas mesmo assim ganhamos muito, porque ele nos colocou em caminhos por onde nós não entrávamos se não tivéssemos recebido esse impulso. Não é? Portanto, têm que confirmar tudo. Resumindo, têm que confirmar tudo. Temos de ser baralhados com o bem escrever do ChatGPT, não é? Muito bem. Temos aqui uma pergunta no chat que eu penso que nós temos mesmo de fazer e que é muito oportuna face àquilo que acabou agora de ser dito. A pergunta é: poderá o ChatGPT e semelhantes promover o outsourcing do raciocínio, criando excelentes solucionadores de problemas com base em receitas previamente existentes, mas fracos pensadores capazes de resolver novos problemas? E digo-lhe já, professor, que esta pergunta foi feita por um ex-aluno seu. O que é que lhe parece? Eu perdi-me pelo meio, deve ter sido. Peço já desculpa. devia estar habituado a essa aluno. Portanto, promover o outsourcing do raciocínio, criando excelentes solucionadores de problemas já existentes, mas pouca bagagem para resolver, ou pouca autonomia para resolver novos problemas. Eu penso que há aí muita coisa sobreposta para poder responder. E coisas vagas, por exemplo, outsourcing do raciocínio. O que é o outsourcing do raciocínio? O ChatGPT não faz raciocínio. Fazia a inteligência artificial clássica, fazia e faz. A inteligência artificial faz raciocínio, simula o raciocínio humano. O ChatGPT comporta-se como quem tem raciocínio e engana muito bem, mas não faz raciocínio. Portanto, não há um outsourcing do raciocínio. Portanto, tenho dificuldade em explorar esse cenário. Acho que é um cenário, enfim, um bocado, digamos, imaginativo, e merece um grande elogio por isso, mas não me parece que haja esse perigo desse outsourcing de raciocínio. Por acaso, numa das referências da revista desta semana do Expresso, mencionava-se também esta questão, ou seja, será que utilizarmos ferramentas de inteligência artificial no nosso dia-a-dia será uma promoção da eficácia ou uma promoção da preguiça? Por isso, o que é que lhe parece, professor? Em termos mentais, não é? Repare que havia um grande filósofo que dizia que a nossa maior virtude é a preguiça. Porque é por sermos preguiçosos que nós criamos as máquinas. Precisamente não somos nós que queremos fazer o trabalho. E, portanto, arranjamos as máquinas para nos resolverem os problemas. Não é? Agora, a questão essa dicotomia merece ser explorada. Essa ligação entre o ser humano e a máquina. Para já, uma questão relativamente ao ChatGPT. O ChatGPT funciona bem. Não é, por exemplo, eu às vezes vejo pessoas a falar no ChatGPT como quem fala, sei lá, de uma máquina de lavar roupa, que é o seguinte: na máquina de lavar roupa, chegamos lá, levamos uma molhada de roupa suja, pomos lá para dentro, fechamos a tampa e vamos à nossa vida. Há quem pensa que o ChatGPT é uma coisa que nós também metemos lá as nossas dificuldades, dizemos depois vamos à nossa vida e depois pegamos naquilo que ele nos faz e consideramos isso feito. Eu penso que essa é a utilização menos útil do ChatGPT. O ChatGPT funciona bem como um companheiro ao lado, que nos dá ideias. Às vezes estamos num momento de crise de criatividade e não quer dizer que ele precise ser muito criativo, mas basta que nos fale numa coisa que não ia de certeza ocorrer-nos naquela altura, mas que ele encontra lá no seu repositório e nós de repente disparamos e começamos, mesmo quando se está a escrever um texto ou qualquer coisa, nós estamos ali às vezes
há 2 horas e não sai uma frase interessante. E de repente fazemos uma pesquisa, ele dá-nos um impulso, muitas vezes o impulso não tem nada a ver com o que nós estamos a fazer, mas foi ele que o deu. E começamos a funcionar. Portanto, o ChatGPT funciona muito bem como dizem a gente da Microsoft, como um copiloto, ou como eu costumo dizer, como um assistente. É um belíssimo assistente e eu penso que, de certo modo, ilustra uma coisa importante da relação entre pessoas e máquinas. Isto voltando à sua questão da relação entre pessoas e máquinas. As pessoas têm que aprender a trabalhar com as máquinas. E as máquinas têm que trabalhar com as pessoas. E o nosso futuro, se queremos ir longe, é nessa parceria. Portanto, a minha ideia é essa. Obviamente que há coisas que se perdem, porque há claramente coisas que se perdem, como se perdeu com a escrita. Obviamente, quando se começou a usar a escrita, as pessoas começaram a perder a memória. Não é? Uma pessoa que escreve não precisa de ter memória para muitas coisas e que lê. Os livros tornaram em larga medida dispensável a memória. Não é? E os computadores também, com as suas memórias, mas o próprio livro. Não é? Aliás, o Platão tem uma fábula interessantíssima sobre isso, sobre a inutilidade, aliás, sobre o perigo da escrita. Porquê? Porque a escrita, de facto, faz-nos preguiçosos. Não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que há esse perigo. E acontece, por exemplo, também há aquele texto interessantíssimo, não me lembro agora do nome dele, mas aquele texto sobre que o Google nos faz estúpidos. Pois faz-nos estúpidos porque nós não cultivamos competências que devíamos ter e entregamos-las à máquina, mas isso é imbecilidade nossa. Nós estamos, e inclusive, há muita gente que ainda não se apercebeu, mas o facto de nós estarmos a entregar coisas que devíamos estar a fazer, incluindo o raciocínio, vai fazer com que nós fiquemos senis, não aos 80, mas aos 50. Porquê? Porque se atendermos aos princípios da plasticidade neuronal, nós vamos deixar de saber pensar. Se nós começamos a entregar muita coisa, se nós começamos a deixar de escrever, se começamos a deixar de raciocinar e entregamos os raciocínios à máquina, nós chegamos aos 50 anos e estamos senis. Porque, de facto, aqueles neurónios não estão a ser exercitados, aquelas ligações neuronais não estão a ser exercitadas, e aquilo desaparece. Portanto, aquilo que eu defendo é que devemos explorar a ligação muitíssimo rica entre seres humanos e máquinas, e não imaginar uns separados dos outros. Um dos participantes escreveu uma frase que vai ao encontro do que a professora tem estado a dizer, que é interessante. Portanto, ele diz, jamais serás substituído pela inteligência artificial, serás sim substituído por um humano apoiado pela inteligência artificial. Será com este cenário em pano de fundo que os professores deverão preparar as suas aulas para o próximo ano letivo? Eu penso que é um hábito que nós deveríamos, não só preparar as aulas, vai ser difícil, eu penso que vai ser cada vez mais difícil, enquanto não começar a haver essa revolução pedagógica, eu penso que vai ser cada vez mais difícil de compatibilizar, digamos, um sistema tradicional com as potencialidades, porque a certa altura há coisas que se têm podem residir num telemóvel, não é? Não propriamente o ChatGPT, pelo menos tem que estar ligado à rede, mas há pequenos utensílios, por exemplo, todo o conhecimento de história pode estar num pequeno dispositivo de bolso, não é? E, portanto, a certa altura vai ser uma guerra entre polícias e ladrões. A educação pode tornar-se num inferno, porque se vai tornar numa guerra entre polícias e ladrões, os alunos a tentarem enganar as pessoas com este tipo de soluções. Portanto, nós temos que resolver esse problema. Não podemos dizer, não há de ser nada. Não, nós temos aqui um desafio fascinante. E temos que resolver esta questão reformando o sistema. Mas voltando, portanto, à sua questão, que era... Não sei agora para quê. Portanto, não vamos ser substituídos, mas seremos sempre suportados por, não é? Exato. Eu noto que eu próprio, a todo momento, mas já há uns 3 anos, a todo momento, eu já não sou o que era habitualmente. Eu escrevo um texto, por exemplo. Houve uma altura, aqui há uns 2 anos, andava a escrever uma série de textos em inglês.
e até arranjei, paguei uma assinatura. Eu uso muito o Killbot. Entre as diversas ferramentas de inteligência artificial, uso várias, e nessa altura até paguei mesmo a assinatura do Killbot, porque estava a usar muito e ele estava sempre a dizer, pague lá esta coisa e tal. E eu acabei por pagar. Mas eu escrevia uma frase e olhava para a frase e dizia, que é grande porcaria de frase, pá. E dizia ao Killbot, sugere-me lá isto. E ele sugeria. E eu dizia, isso também não, não gosto. Bom, estabelecia ali um diálogo. E a certa altura, o que eu sei é que ao fim de meia hora tinha escrito a minha frase e estava contente com ela, não é? E se não fosse com esse tipo de auxílio? Ou então, sintetiza-me isso, começa a escrever e não há uma maneira de conseguir parar. E a certa altura tenho 2 páginas e eu só quero 6 linhas. Disse, sintetiza-me isto. E ele sintetiza. Estou de acordo? Não estou. Mas, a partir dali, melhoro aquilo que ele me dá e fica muito melhor e acaba por resolver o problema. Portanto, é este tipo de parcerias. E, obviamente, fiquei melhor. Claramente, fiquei muito melhor. Se eu estivesse a competir com alguém para aquilo que estou a fazer, não estava, mas se estivesse a competir com alguém, tinha uma vantagem impressionante. Não é? Só por isso, só por estar a usar o Killbot, estava a usar várias coisas também. O Hemingway, por exemplo, o Hemingway tem muita piada. O Hemingway é aquele que nos diz, que texto horroroso, este texto é muito comprido, você não tem fogo, não respira, não dá nada. Isso ninguém vai ler essa porcaria. Pronto, e uma pessoa vê, em geral não está de acordo com ele, mas serve para melhorarmos. Portanto, o facto de termos uma máquina a dizer-nos como é que até pode não dizer como é que devemos fazer, mas a chamar-nos a atenção torna-nos muitíssimo poderosos. Está a ver? Como é uma máquina, nós não levamos a mal, não é? Se fosse um colega, se calhar levávamos. Talvez aqui a necessidade de colaborarmos mais uns com os outros também deva ser incentivada, não? E o professor também já falou sobre isso e é extremamente importante porque a profissão de docente no ensino superior eu diria que é extremamente solitária, pese embora nós participemos em muitos projetos com outros docentes, mas tendencialmente nós preparamos muitas vezes as nossas aulas sozinhos e somos, se calhar não prestamos muita atenção a este conjunto de 3 palavras tão importantes como Bolonha, pandemia e inteligência artificial, porque até a inteligência artificial nós é que geríamos aquilo que nós queríamos colocar e não queríamos colocar, e agora com a inteligência artificial já deixámos de conseguir fazer isso. Mas, entretanto, está aqui uma pergunta no chat também que eu pedi ao colega o favor de reformular porque estava um pouco extensa e peço desculpa por isso, mas que está relacionada... Ele pediu ao ChatGPT para resolver. Sim, vou fazer isso, exatamente. Muito obrigada, exato. Nós tínhamos aqui muitas perguntas sobre a questão da avaliação, que é que de facto durante a pandemia foi abordada de uma forma, houve estratégias diferentes para fazer a avaliação dos estudantes e entretanto agora regressamos e parece que voltamos aos modelos anteriores. E aqui a pergunta também de um ex-aluno seu, agora outro, será que o professor precisa de reequilibrar os tempos investidos na aprendizagem e na avaliação? O professor já falou um pouco sobre isto, quando falou na questão da pedagogia por projetos, pedagogia para autonomia, e aqui a questão do colega está relacionada com investir mais tempo durante todo o semestre nos momentos de avaliação, ou seja, uma avaliação tendencialmente muito mais contínua do que periódica durante o semestre. O que é que lhe parece, professor? Acho que sim. Eu acho que a avaliação é um domínio fascinante, que está ainda muito mal explorado. As pessoas dos MOOCs têm feito um bom trabalho sobretudo para a avaliação, digamos, maciça, ou seja, a avaliação usando técnicas em que o aluno vai preenchendo cruzinhas, etc. Portanto, esse tipo de avaliação e variantes avançou bastante, ou com baterias de problemas, não é? Avançou bastante e hoje em dia há métricas sofisticadíssimas para avaliar a qualidade da resposta, etc. E houve várias experiências muito interessantes feitas precisamente, não em Portugal, mas em algumas universidades americanas,
em torno da utilização de técnicas estatísticas altamente sofisticadas para melhorar esse tipo de avaliação. E depois há os outros aspectos da avaliação, que são os aspectos mais humanos. Nós, por exemplo, eu referia-me há bocado ao problema da avaliação não escalar. Nós conseguimos avaliar 20 pessoas, é cancha. 30, é um bocado mais complicado. 100, já que estamos a avaliar muito mal. Aquilo já está, aquilo para acertarmos, se nós acreditarmos que estamos a fazer um bom trabalho, estamos a enganar-nos, e estamos a enganar-nos um pouco. O conceito já é muito complicado. Com 2.000, como é que fazemos? E com 1.000? Nós não estamos a ser capazes de escalar. Ora bom, aquilo que eu acredito é que uma das formas de escalar é pôr os alunos a avaliar. Os alunos avaliam extremamente bem. Eu fiz muitas experiências, infelizmente não fiz tantas como gostaria de ter feito, porque cheguei a uma altura em que tinha muitos outros trabalhos para fazer, mas fiz experiências muito interessantes, em que os alunos, portanto, em que recorriam a rúbricas, não é? A rúbrica era construída por todos nós. Portanto, não era eu dizia, meus meninos, vou-vos avaliar desta maneira. Não, não. Vamos fazer a avaliação de acordo com esta rúbrica. As rúbricas, para quem não se lembra, são aquelas grelhas em que diz, se responder isto, tem 20%. Se responder isto, tem 30%. Se responder isto, tem 50%. Essa é a verificar. Portanto, pode não ser em percentagens, pode ser. Se fizer isto, então, que é a coisa, digamos, mais maravilhosa, tem a votação toda. E isto para cada um dos desafios. Bom, as rúbricas podem ser construídas coletivamente. Portanto, um dos primeiros trabalhos que os alunos podem fazer com o professor é construir a rúbrica. Não é? E depois de construir as rúbricas, uma rúbrica pode ser usada para 3 coisas, ou para 3 níveis de intervenção. O aluno, quando olha para a rúbrica que foi acordada entre todos, sabe quanto é que vai ter nesta pergunta e naquela e naquela. Porquê? Porque está lá a dizer, se você fizer isto, tem tanto. Se só fizer isto, tem menos. Se fizer isto, isto e isto, tem mais. Portanto, o próprio aluno consegue autoavaliar-se no momento em que está a responder. E até pode dizer, vou aqui fazer um esforço, porque eu aqui, se der um bocadito mais, tenho uma nota melhor. Portanto, a rúbrica serve para isso. Depois serve para os outros alunos, em sistema anónimo, o avaliarem. Portanto, a avaliação cruzada. Portanto, o que é, no fundo, como é que se faz na publicação científica? As publicações científicas são avaliadas pelos pares, não é? Portanto, são os pares que avaliam. O que é que está mal com isso? Temos melhor? Se temos melhor, não estamos a usar. Se calhar estamos a usar porque pensamos que essa é melhor. Se é melhor, porque é que não pomos os nossos alunos a fazerem avaliação cruzada, não é? As experiências que eu fiz corre pessimamente se não for anónimo, porque se não for anónimo, eles têm um prurido imenso. Se for anónimo, corre muito bem. E ao fim de alguns ciclos, corre muitíssimo bem. Conclusão. E depois serve para o professor, no fim, com a mesma rúbrica, saber se o aluno acertou aquilo. Eu tive experiências que fiz, que quando eu tinha que avaliar, eu limitava-me a concordar com o que os próprios alunos tinham feito para se avaliarem ou os colegas tinham feito. Havia pequenos ajustes que eu tinha a fazer, porque há alunos que são, normalmente os melhores são mais tímidos e, portanto, pedem menos do que merecem, e, portanto, tinha que estar atento a isso. E aqueles mais atrevidos não pedem mais do que merecem. Mas a coisa, ela era por ela. E, portanto, são formas de avaliação que, obviamente, nós agora pensamos, isso é complicado. Pois é complicado, nós não sabemos fazer. E não experimentámos, e não melhorámos, mas a meu ver, é um dos caminhos, porque esta avaliação pode usar qualquer escala. Podem ser para 200, pode ser para 1000. Quanto mais forem, mais anónima é. Não é? E, portanto, temos que enveredar por aí, e investigar. Repare que é um campo de investigação inesgotável. A pedagogia das coisas que nós estamos a dar é um campo de investigação inesgotável. Não sei se respondi. Sim, respondeu. E de alguma forma isso também promove a transparência do processo, não é? Ou seja, apesar de ser, sendo anónimo... É ética, Isabel. Exatamente. Promove a ética. Promove Sim. o respeito, não é? Promove-se com certeza.
Muito bem, então vou passar a palavra à Verónica. Verónica, faz favor. Professor, acha que a utilização da inteligência artificial deve ser regulamentada? Acho. Deve haver limites para a sua utilização legal, especialmente no ensino? No ensino, eu acho que o ensino deve resolver o seu próprio problema, que é reformar-se, não é? E adaptar-se, digamos, ao mundo que vamos ter, que é com a inteligência artificial. Agora, eu penso que a inteligência artificial é uma terra de ninguém, é assustador. É verdadeiramente assustador a falta de regulação que existe para a inteligência artificial, inclusive na questão dos direitos de autor. Repare, eu outro dia, há bocadinho acho que já falei nisso, quando falei numa análise literária de um poema. Eu pedi ao ChatGPT que me fizesse análise literária de um poema. E ele faz-me uma análise literária que eu fiquei quase 20 minutos de boca aberta aqui. Uma coisa extremamente bem feita. Um poema português, de um poeta português. Mas uma coisa imensamente bem feita. E depois pensei, esta raio desta máquina foi encontrar na net um trabalho feito por uma pessoa que se calhar passou um mês para escrever aquilo. E ele dá-me aqui e nem sequer me diz quem é que fez isto. Porque deu-me de facto uma análise e tal que ele não fez, obviamente. Não faz ideia nenhuma do que é que estava a fazer. Eu estava a usar processo. Foi buscar uma análise literária feita por alguém sobre aquele poema. Ou juntou as análises literárias feitas por duas ou três pessoas. Pessoas que demoraram, se calhar, meses para chegarem àquilo. E ele deu-me aquilo de um instante para o outro e nem sequer me disse quem é que o fez. Não é? E, portanto, isto é este uso e abuso dos direitos das pessoas é inaceitável. A Comissão Europeia está, como sabem, a discutir agora a regulamentação. E uma das coisas que a regulamenta, infelizmente, já se assustou com o ChatGPT e ia ter a próxima reunião daqui a 15 dias, já não vai, já ficou adiada para novembro, reunião em que iam votar um documento, já adiou a reunião. Mas uma das coisas que põe é isso mesmo, copyright. Tudo o que tiver que ser, tudo o que for de outras pessoas, tem que o copyright ser registado. Outra coisa, como é que é aceitável que tudo o que está na internet, ou pelo menos quase tudo que está na internet, esteja à disposição, como fazer a bomba atómica, como lançar a guerra biológica, está tudo ali. E não está documentado. Como é que é possível que se ponha um sistema nas mãos dos cidadãos do mundo inteiro a aceder a informação que nem sequer está documentada e o sistema otimizado para ir buscar aquilo que eles perguntam, não é? Portanto, reparem, eu penso que podemos usar um exemplo. Suponham que, em vez de ser as tecnologias e a inteligência artificial, suponham que, em vez de ser isso, que eram os medicamentos. Suponham que qualquer empresa farmacêutica, elas também não são nada meigas a tentar ganhar dinheiro, suponham que era uma empresa farmacêutica, que eram as empresas farmacêuticas que não tinham regulamentação nenhuma e começavam a deitar medicamentos cá para fora a experimentar com os próprios doentes para ver se dava, se não dava, etc., sem qualquer regulamentação. Era o caos. Portanto, se nós fazemos regulação e regulação rigorosa para a indústria farmacêutica, como é que não fazemos para toda esta informação? Não é? Portanto, tudo isto tem que ser, obviamente, de formas razoáveis, mas não vamos impedir a inovação, mas tem que ser feito. Tem que ser feito e tem que ser feito com grande determinação e rapidez. Não é? Mas claramente isso. Portanto, uma das coisas que se defende é que para pôr coisas no ChatGPT, portanto, repare, o ChatGPT é treinado com estes dados todos que estão na internet. E depois há pessoas que vão treiná-los por cima. Todo o treino que for feito devia ser documentado. Portanto, todos os documentos que são usados para fazer esse treino deviam ser documentados, pelo menos documentados com clareza suficiente para sabermos o que é que lá está. Não é? Portanto, isto respondendo, tem que ser, a meu ver, tem que ser regulamentado. Agora, a APA já propôs uma referenciação para o ChatGPT, mas eu tenho dúvidas, por exemplo, essa análise do poema que diz que foi alguém que fez,
Isso não é plágio? Isso é plágio. Mas é plágio descarado. É ilegal, não é? Eu na altura não tive tempo, mas ainda vou fazê-lo. Ainda vou ver quem é que foi o autor ou os autores. Se calhar foi só um ou uma. Mas vou ver, porque eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu quero saber quem é a pessoa, porque estava imensamente bem feito. Mas é plágio descarado. Nós fartamos de ver plágio descarado com este tipo de ferramentas e, portanto, obviamente que isso tem que ser resolvido. E a minha pergunta seguinte é precisamente sobre isso, porque essa é uma preocupação dos docentes também. Ou seja, no caso de como é que nós podemos verificar a existência de plágio num trabalho qualquer que nos é entregue. Se ele for elaborado por ChatGPT, as ferramentas tradicionais de detecção de plágio conseguem encontrar isso, não é? Esta foi uma pergunta feita por muitas pessoas mesmo. Sim. Bom, eu lá está. Eu acho que nós temos que ir devagarinho. Mas eu acho que nós, enquanto não alterarmos as formas de avaliação, o que implica alterar as formas de ensinar, mas enquanto não alterarmos as formas de avaliação, nós devíamos proibir, para a maior parte das situações, o ChatGPT. Porque tudo o que nós fazemos com o ensino transmissivo, portanto, aquele modelo de ensino que acredita que ensinar é transferir conteúdos para a cabeça das pessoas, e depois ir ver se os conteúdos estão lá ou que parte é que se perdeu e medir isso. Não é? O ChatGPT para isso é a coisa mais fácil para fazer. Responder a perguntas relativas à informação é imediato. E, portanto, agora, o que eu acho é que é perigoso se entrarmos por um caminho em que o professor deixa de ser professor, passa a ser polícia. E o aluno deixa de ser aluno, deixa de aprender, passa a ser ladrão. Não é? Portanto, eu acho que iremos por muito mau caminho se aceitarmos. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra os Turnitines e todos estes sistemas de detecção de plágio. A não ser que, de facto, haja uma concordância de que aquele sistema tem que ser usado. Aquele sistema de, digamos, de avaliação. Se as regras do jogo forem muito claras, mas eu confesso que eu não ensinaria, eu preferia não ensinar, e não seria a primeira pessoa a fazê-lo. Mas eu não ensinaria num sistema onde, em vez de ser professor, fosse polícia e andasse a usar o Turnitin ou qualquer outra ferramenta dessas. Inclusive é para as teses, porque, como sabe, hoje em dia as teses há fábricas de teses, não é? Mas tudo isso penso que a forma de avaliação é que deve ser construída de modo a evitar isso. Não é? Mas aí, professor, em relação às teses alternativas, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos produzir, quer dizer, elaborar as dissertações dessa forma? Muito acompanhada. Tem que ser muito acompanhada. Tem que ter, vai depender muito do meio, vai depender muito das circunstâncias concretas, mas a dissertação tem que ser mais acompanhada. Se não se podem fazer 20, fazem-se 10, se puderem fazem-se 5. Mas tem que ser acompanhada de tal maneira que se saiba que a pessoa pode usar os ChatGPTs todos que quiser para construir o seu próprio texto, mas aquele texto tem que sair da pessoa. Não é? Pronto, eu acho que esta pergunta já foi aqui um bocadinho respondida nas entrelinhas, mas de qualquer forma também foi colocada muitas vezes, que é se o ChatGPT pode ser mais criativo que o ser humano na apresentação de soluções inovadoras ou, por simplesmente, se limita a compilar e processar informação pré-existente? Bom, claramente não é só isso. Nem é compilar, mas enfim, admitamos que sim. Que era pronto, compilar também está entre aspas. Por um processo, digamos, por um processo estatístico. Mas não, é muito mais que isso. Para já, o ChatGPT, e isto falando só do ChatGPT, que tem o GPT 3,5. O ChatGPT é treinado. Aliás, nós sempre que interagimos com ele, treinamos o ChatGPT. E ele aprende connosco. Pode aprender coisas boas, pode aprender coisas más. Se nós somos maus, aprende coisas más. Mas aprende connosco. E aquilo que nós lhe ensinamos pode ser perfeitamente original. E ele vai incorporar isso no seu repositório. Não é? Depois, nas versões seguintes, já no ChatGPT, no GPT-4, já é muito mais que isso.
já se faz reforço da aprendizagem, já se faz treinos específicos, inclusive já se consegue fazer assim, dar-lhe um artigo e dizer, toma lá este artigo, descobre como é que este tipo chega a estas conclusões e faz a mesma coisa, para outra coisa completamente diferente. Portanto, está a avançar muito depressa. Portanto, não é assim tão... Apesar de usar métodos baseados em estatística, está a conseguir fazer de contas muito bem e obter resultados. Mas há um outro aspecto, é que estas ferramentas estão a trabalhar com toda a informação que está na net, ou quase toda. Não é? Portanto, é um volume de informação muito grande. E o número de interações também é muito grande. O que é que isto representa? Isto representa um sistema complexo. O que é que caracteriza um sistema complexo quando tem um grande número de partes e um grande número de interações? O que é que acontece? Começam a surgir fenómenos de emergência. Começam a emergir propriedades que não estavam nas partes. Uma das características dos sistemas complexos é que temos várias partes, mas o todo é mais que a parte. Isto é, há propriedades que estão no todo que não estão nas partes. Não é? Ora, quando nós arranjamos algo que não está no todo, aliás, que está no todo, mas que não está nas partes, estamos claramente a criar. Não é? Estamos a fazer criação de qualidade, porque estamos a criar algo que não havia. Não é? Ora, bom, no fundo, aquele sistema que nós usamos é um sistema, ou seja, é um sistema que é complexo, é criativo, mas não é inteligente. Simula a inteligência, mas o facto de ser complexo traz essa propriedade, não é? Da emergência. Aliás, nós temos uma situação muito simples. Aí um caso de um sistema complexo, mas que é simples. Passa a redundância. Mas que nós... Só ficou sem som. Sim, ótimo. Ia só dar aqui um exemplo simples. Nós temos o oxigênio, que é um gás, temos o hidrogênio, que é um gás. Juntamos em determinadas condições muito específicas e ele transforma-se em água. A água é líquida. Como é que um gás mais um gás fazem aparecer um líquido? É um fenómeno de emergência. É um fenómeno que resulta precisamente de um sistema complexo, em determinadas condições. Portanto, é um fenómeno, é uma propriedade que não existia nas partes. Não é? Ora bom, nos sistemas complexos está sempre Nós vemos, por exemplo, um bando de aves a voar. Aqueles centenas de milhares de aves que às vezes vemos sobre a floresta do Amazonas, etc., que fazem figuras lindíssimas no espaço. Aquilo é de uma criatividade imensa. Aqueles voos que eles fazem. São sistemas complexos. Portanto, do ponto de vista estético, é uma maravilha. Aquilo é altamente criativo. Uma fotografia daquilo exprime uma criatividade da natureza. Mas é um sistema complexo. Aquilo resultou de 3 ou 4 regras que os pássaros usam quando voam informação. Não é? Portanto, um sistema complexo cria. E, portanto, o ChatGPT, sendo um sistema complexo, também cria, para além das outras razões, para além de ser treinado, para além de arranjar combinações que nunca ninguém se ia lembrar delas, é um sistema complexo. Portanto, tem várias, digamos, atributos que lhe permitem criar coisas novas. Isabel? Portanto, eu queria só... já ultrapassámos, penso que o tempo. Temos ainda muitas pessoas a assistir. O professor também dirá quando quiser terminar. Eu só gostava, portanto, de refletir consigo esta questão. Portanto, realmente, perante estas ferramentas que nos colocam tantos desafios, é urgente que os currículos integrem cadeiras de ética, de espírito crítico, de análise de dados, porque na realidade é isso que nós temos que exigir aos alunos. Portanto, a informação que estas ferramentas disponibilizam, eles têm que ter um espírito crítico, saber fazer a pergunta certa, mas também saber interpretar o que lhes é fornecido. E, portanto, realmente os nossos cursos estão muito desatualizados nestas áreas. Relativamente à ética, eu penso que
já há muitos anos. Aliás, não sei se a Isabel conheceu ou a Verónica. Houve uma altura em que eu dava uma cadeira, precisamente porque pensava para um engenheiro. Um engenheiro, nós muitas vezes não pensamos nisso, mas o papel do engenheiro é transformar o mundo. Há engenheiros que vão fazer manutenção e não sei o quê, mas muitos engenheiros vão transformar o mundo. Reparem que transformar o mundo é uma responsabilidade imensa. Não é? E, portanto, eu entendia que um engenheiro tinha que ter formação de ética. Logo, não sei se lembram, mas há uns 20 anos, ou 25 anos talvez. Há mais. Eram. Infelizmente já estou tão velho. Uns 30 anos talvez. Há uma cadeira que chamava Sociedade, Profissão e Ética. Precisamente porquê? Porque, por um lado, um engenheiro não vive isolado da sociedade. Viu o som? Não, foi alguém que entrou. Não vive isolado da sociedade, não vive isolado da profissão. O facto de pertencer a uma profissão implica um conjunto grande de responsabilidades. Porque quando o engenheiro falha, não é só ele que fica em xeque, é a profissão que fica em xeque. E, portanto, eu dava essa cadeira porque achava que era importante que os futuros engenheiros tivessem sensibilidade para essa dimensão. E, portanto, eu acho que a ética já devia fazer parte há muitos anos da educação. A partir do momento em que nós temos um mundo tão complicado, devia fazer parte da educação. O espírito crítico também. Mas eu penso que nós hoje em dia falamos, a meu ver, demasiado só do espírito crítico. O espírito crítico, no fundo, é importante, porque implica a capacidade para analisar, não é? Portanto, no fundo, ter espírito crítico é ser capaz de analisar. Mas não basta ter espírito crítico. É preciso, por exemplo, há bocadinho estava a falar da complexidade. É preciso ter sensibilidade aos sistemas complexos. É preciso ter capacidade de síntese. Porque o cidadão hoje em dia, o que o cidadão faz, ele não está a analisar. Ele depois de analisar faz coisas. E toma decisões. E quando toma decisões vai fazer coisas. E vai intervir no mundo. E vai fazer coisas boas ou más no mundo. Mas esse processo de síntese não implica só a componente analítica, não implica só a componente crítica. Ele tem que ser capaz também de pensar em termos, por exemplo, o design thinking, não é? O pensamento de designer. Tem que saber fazer pensamento de designer também, para além que claro que o pensamento de designer já é no sentido, portanto, o design thinking já é no sentido de fazer síntese, já é no sentido de construir solução. Portanto, não basta ter espírito crítico, é preciso saber construir solução. Claramente, é preciso ter ética, é preciso construir solução. E há uma coisa que eu acho que é importante também, que normalmente não se fala muito, mas convém ter, todos nós deveríamos ter uma cultura multidisciplinar de largo espectro. Esta coisa de nós nos encerrarmos nas nossas especialidades e dizer eu só quero saber daquilo que faço ou daquilo que ensino, não quero saber. Não, nós temos que abrir horizontes para as outras especialidades, ver como é que a nossa se cruza com as outras e tentar, aliás, o Edgar Morin dizia, no fim do século passado, fez um documento, foi-lhe pedido um documento pela Unesco, a perguntar como é que devia ser a educação para o século XXI. E ele dizia a educação do século XXI deve ser para relier les connaissances, deve ser para ligar os conhecimentos uns aos outros. Nós continuamos a não ligar os conhecimentos uns aos outros. E nós temos que cada vez mais aprender a ligar os conhecimentos uns aos outros. Ou seja, nós temos que desenvolver, ou estimular, ou entusiasmar a nova geração de alunos, entusiasmá-los para construírem ligarem os conhecimentos, construírem uma cultura, porque depois sabem bem o que é que podem perguntar. Se tiverem uma boa cultura multidisciplinar ou interdisciplinar, já podem fazer perguntas muito mais ricas ao ChatGPT. E o ChatGPT, com perguntas ricas, dá respostas muito ricas. O diálogo que se constrói pode ser muito interessante.
Sim, de facto, cada vez mais, enquanto houve uma fase que havia uma tentação de as pessoas se especializarem cada vez mais numa determinada área, agora existe uma série existem vários autores que postulam exatamente o contrário, que é o range, ou seja, a capacidade de nós sabermos bastante, ou pelo menos alguma coisa de muitas áreas diferentes. Eu penso que deviam ser as duas coisas. Nós devemos saber ser as duas coisas. Exato. Muito bem. No sentido, na mesma sequência de que o professor estava a falar há pouco, sobre a forma como a utilização destas ferramentas tem impacto naquilo que nós temos capacidade para aprender, tínhamos aqui uma pergunta que vai ser uma das perguntas finais. Será que o recurso a ferramentas de inteligência artificial aumenta a inteligência natural? Isso é uma pergunta de 1 milhão. Eu penso que tudo aumenta a inteligência, toda a nossa exposição aumenta a inteligência natural. Eu penso que o que nós temos é que sujeitarmos a desafios e estarmos sempre prontos e desejosos, mesmo que sejam muito difíceis, estarmos desejosos de embarcar em desafios. Porque, obviamente, se não formos capazes de resolver problemas complicados, nem sequer precisamos de inteligência. Eu receio que a inteligência natural regrida por falta de uso. Aliás, aqui há um ano, talvez mais, há mais tempo, quando se começou a falar muito nos sistemas de inteligência artificial, ainda não era o ChatGPT nem nada para lá. Eu disse, e havia muita gente que estava a ficar muito preocupada com os sistemas que estavam a ficar muito inteligentes. E eu dizia, um post qualquer que fiz no Facebook, dizia, eu não estou preocupado com o excesso de inteligência artificial, eu estou preocupado com a falta de inteligência natural. Portanto, nós não estamos a cultivar a nossa inteligência. Porque a inteligência não é só raciocinar, não. A nossa inteligência é ser capaz de resolver os problemas do mundo. Se eu for, sei lá, subir a um pico e quero subir ao pico, apesar de ser velhote, e conseguir subir, eu farto-me de exercer a minha inteligência para chegar lá acima, não é? Portanto, se nós encararmos sempre os desafios, obviamente que a nossa inteligência, e ao fazê-lo, eu já exercitei determinado tipo de ligações neuronais que se calhar no futuro me vão ser úteis para outras coisas. Portanto, eu acho que se soubermos usá-lo, se não soubermos usá-los, entregamos as coisas às máquinas e aí perdemos inteligência. Se soubermos usá-las para elas reforçarem a nossa inteligência, aí ficamos mais inteligentes, não é? Porque, no fundo, as máquinas fazem parte de nós, não é? Fazem parte no sentido em que, repare, por exemplo, os livros que eu li fazem parte de mim. Não é? Eu aprendi muito com vários livros. E há muitas coisas que eu sei porque li em livros, portanto, esses livros fazem parte de mim. As ferramentas que uso também fazem parte de mim, não é? E, portanto, obviamente que a minha inteligência não é uma coisa só na minha cabeça, não é? Não, a minha inteligência é tudo aquilo que eu sou capaz de fazer com as ferramentas que sei usar, não é? Exatamente. Muito obrigada, professor. Passo a palavra então à Verónica. Já estamos mesmo a aproximar-nos do final. Para terminar, professor, pedia-lhe uma reflexão, um incentivo aos docentes, que é maioritariamente a nossa plateia do ensino superior. Eu até agradeço à Verónica que me faça essa pergunta, porque às vezes quando uma pessoa começa a falar fica um bocado empolgado, ou pelo menos eu, se calhar é um defeito que eu tenho, fico um bocado empolgado e corro o risco de dizer coisas que não queria dizer, não é? E eu há bocadinho, quando falei digamos, nas limitações de alguns docentes em matéria de pedagogia, eu posso ter cometido a injustiça de generalizar. E de facto não é verdade. Eu acho que praticamente todos os docentes que eu tenho, é uma das características dos docentes, não se importam de ganhar pouco, mas gostam daquilo que fazem. Têm uma paixão muito grande por aquilo que fazem. E isso se tem em todos os domínios, não apenas no básico e no secundário, mas também no ensino superior.
obviamente que são pressionados por razões burocráticas ou por razões de carreira, etc. São pressionados, mas os professores em geral são de uma, digamos, de uma dedicação e de uma paixão muito grande pela sua profissão e, portanto, procuram muito melhorar. E, portanto, aquilo que eu digo, que eu tentaria dizer, era que sou otimista. Eu acredito que nós temos um conjunto de desafios muito grande pela frente. Serão cada vez maiores. Eu acredito, de facto, que esta mudança da inteligência artificial vai mudar a nossa maneira de viver. Pode mudar para pior ou pode mudar para melhor. Eu espero que mude para melhor, mas penso que para mudar para melhor, todos nós temos que ajudar a que mude para melhor. E os professores são colocados numa posição charneira para que isso mude para melhor. Porque um professor tem todos os anos dezenas ou centenas de jovens que vão segui-los, olhar para eles como exemplos e seguirem aquilo que eles exemplificam. Portanto, seguir a sua paixão e seguir o seu interesse e o seu interesse em aperfeiçoar. E, portanto, eu acredito que os professores possam fazer isso e que possam, inclusivamente, despertar esta geração toda para a necessidade que todos nós temos para conhecer estas coisas a fundo. Não é dizer, isso é muito complicado. Não. Conhecer estas coisas, porque eu estou convencido que cada vez mais nós temos que ser capazes de assumir uma posição como cidadãos, no sentido de que algumas coisas não aconteçam. Porque, de facto, há perigos muito grandes nos maus usos da inteligência artificial. E, portanto, nós devemos, como cidadãos que escolhem os seus representantes, cidadãos que se podem manifestar em espaços públicos para defender a sua opinião, eu acho que nós devemos cultivar e contribuir para isso. E esse acho que é um desafio fascinante e que está muito nas mãos dos professores. Precisamente por isso mesmo, por estarem numa posição em que influenciam muitas gerações. Todos os anos influenciam uma nova geração. Bom, nós vamos terminar. Da minha parte, resta-me agradecer mais uma vez ao professor Figueiredo pela generosidade e disponibilidade que mostra sempre que recorremos, não é? Assim. E passava então a palavra à Lúcia ou à Isabel. Eu também gostaria de agradecer a disponibilidade sempre do professor e a sua inspiração, e agradecer-lhe por durante muitos anos continuar, ter influenciado e continuar a influenciar as novas gerações, porque no fundo é isso que os grandes mestres fazem. Muito obrigada, e muito obrigada também a todos os participantes e à minha colega de moderação, e obrigada então também à professora Lúcia. E obrigado pelas perguntas interessantíssimas. E obrigado pela vossa paciência. Bom, vamos então terminar. Sr. Professor, muito, muito obrigado. Foi absolutamente incrível ouvi-lo falar este tempo todo e trazer-nos, de facto, como aqui dizia uma participante, de forma tão simples, coisas tão interessantes e tão complexas. O meu agradecimento em meu nome pessoal, em nome do GAVIP, em nome do Politécnico de Coimbra. Contamos sempre consigo, conte também connosco. E um agradecimento especial à Isabel e à Verónica, que estiveram aqui verdadeiramente num papel difícil, mas que foi de facto muito bom também ouvir-vos e ver a forma como conseguiram acompanhar o professor nas questões. Muito obrigada a todos, estamos abertos sempre para que venham até nós e muito obrigada por terem participado. Uma boa tarde.